Didiel, eu acho que poderíamos chamar agora. Vou pedir para as pessoas ficarem em pé. O que você acha? Que é legal, né? É? Para receber com uma salva de palmas nosso primeiro palestrante. Vamos. Vamos lá. Queridos, você se importa de ficar em pé mais uma vez? E receber com uma salva de palmas, veio de Goiânia, deixou sua família para estar aqui em Curitiba para nós, nosso irmão em Cristo, tá? Empresário, Palestrante legendário, com uma salva de palmas, Ricardo corretor Martins. por excelência. Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Sinta-se à vontade, viu? Vou deixar aqui para ter utilidade. Tá bom. Bom dia. Pode sentar, gente. Tudo bem? Eu vou deixar a minha mochila aqui, que em determinado momento ela vai ter a sua utilidade. Vai fazer parte do processo. Muito bom dia a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Confesso que eu fiquei emocionado quando chamou os corretores de imóveis, porque eu sinto uma grande responsabilidade no meu coração. Hoje, essa mensagem que eu vou trazer para vocês, ela não vai ser apenas uma mensagem sobre negócios. Se você veio puramente esperando encontrar uma chave para os seus negócios, talvez você fique um pouco desapontado, porque não vai ser nessa linha que eu vou caminhar. Mas acredite, a prosperidade vai bater na sua porta, e você vai entender por quê. Eu sempre fui convidado para fazer palestras no mercado imobiliário, só que eu sempre vinha numa abordagem puramente comercial. Numa abordagem técnica, falando sobre marketing, falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, contando isso no decorrer da minha história. Só que hoje eu venho contar a minha história também, durante uma parte da nossa fala, só que por uma perspectiva espiritual. Então eu vou contar algo que talvez você tenha ouvido só a parte marqueteira. Você tenha ouvido uma parte, só que por trás estava acontecendo algo espiritual. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês. Quantos aqui querem prosperar? Todos querem prosperar. Bom, não sei se todos, né? Pode ser que tenha algum maluco aí que não queira prosperar, mas nós vamos corrigir isso hoje. Só que tem um negócio. Aquilo que você crê influencia diretamente nos seus resultados. Deus pode fazer qualquer coisa, gente. Quantos estão de acordo que Deus pode fazer qualquer coisa? Ok. Só que o que às vezes a gente não tem convicção é se Ele quer fazer. E Ele escolheu, na sua soberania, agir aqui nessa terra através da fé. Ele precisa que você manifeste fé. Vou falar algo curioso para você e não é nenhuma heresia. Existiam milagres que Jesus não podia fazer. Se você for ler os evangelhos, você vai ver um momento que ele diz: naquela cidade tal, eu não pude fazer ali muitos milagres. Eu não pude fazer. Isso é o Senhor, Deus encarnado em Jesus Cristo, no seu Filho, dizendo: ali eu não pude fazer muitos milagres. Mas ele explica por que ele não pôde. Porque não tinha fé. Provavelmente era na terra de onde ele nasceu, porque lá ele era só o filho da Maria. O menino que eu vi andando aqui na rua, brincando desde pequeno. Deus fazer milagres? Não, como assim? É aquele que eu vi crescer aqui. E as pessoas não tinham fé para crer. Então hoje, nessa manhã, eu preciso despertar no seu coração fé. Porque Deus, Ele age através da fé. E para você crer que Deus quer te abençoar, então eu preciso consertar algumas coisas a respeito de dinheiro na sua cabeça. Nós viemos de uma formação, especialmente os brasileiros, em que se glamorizou a pobreza. Aqui, as pessoas querem criticar o outro, fala que ele é riquinho. Como assim? Ser rico é uma crítica? Como é que é esse negócio? Ser próspero é algo ruim? As pessoas acabam associando riqueza a problemas. E dentro do meio cristão, inclusive. Uma herança, talvez, né, de que a virtude está na pobreza. Mas a gente precisa corrigir isso. E a gente corrige entendendo qual é a vontade de Deus. E para isso,
para você entender que Ele quer te abençoar, para que você possa exercitar a sua fé, para que você possa dar um passo. Eu vou te explicar biblicamente, então eu vou te dar uma pequena introdução, uma aula sobre Bíblia, para te mostrar que Deus quer te prosperar e o porquê Ele quer te prosperar. Para isso eu preciso te levar lá para o Antigo Testamento. Eu não sei se todos vocês sabem, são estudiosos da Bíblia, mas a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela é uma sombra do que viria no Novo. Então quando você lê o Velho, você tem que lê-lo entendendo que ele é uma sombra para o que viria. E você sempre utiliza inclusive Cristo como uma chave para tudo. E entendendo que tudo no Antigo Testamento aponta para uma realidade espiritual no Novo Testamento, eu quero te levar para uma passagem que até quem não é muito cristão sabe, porque ela é bem folclórica assim, digamos, né? Aquela cena do mar se abrindo, o povo saindo do Egito, sendo liberto, as pragas. E aí Hollywood faz filme disso, né? Já saíram vários filmes sobre isso. Escola dominical, você já deve ter ouvido isso demais. Só que aquela história, ela tem uma partezinha bem específica, que é em cima dela que eu quero tratar com você. Recapitula comigo. O povo hebreu, que era o povo de Deus, estava escravo no Egito. Deixa eu ver se tem entendedor de Bíblia aqui. Na palavra de Deus, o Egito simboliza o quê? Mundo. Sempre que você vê o Egito, ele representa o mundo. Você era escravo no mundo. Um dia você foi liberto em Jesus Cristo, amém? Só que antes disso você era escravo no mundo. E lá existia o povo hebreu que estava escravo. E aí vem Moisés, que é um tipo de Cristo. E ele faz toda aquela parada das pragas, endurece o coração de Faraó e tudo mais. No momento final, na última praga, que seria da morte dos primogênitos, Deus fala o seguinte, ó, você que é meu povo, vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue, vão passar na porta e a morte não vai entrar. Esse sangue representa inclusive Cristo. Lembra que tudo que você vai ler no Antigo Testamento, você tem que pegar uma referência para entender o que é? Representa o sangue de Cristo, o cordeiro morto, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, acontece aquela cena, o pessoal foi liberto, eles vão passando pelo mar, o mar representa outra coisa. Quando você é salvo por Cristo, a sequência é batismo. O mar representa o batismo das águas, você vai passar pelas águas, existe um poder simbólico nisso. Só que aí tem um versículo que talvez você não se atentou para ele. Ele fica um pouco antes da saída, e é uma parte bem pequena, que não chama muita atenção. Antes deles saírem, Deus falou o seguinte, vocês vão na casa das egípcias, e vocês vão pedir ouro, metais preciosos, tecidos caros. Vocês vão lá no Goiás, nós falamos rapelar, vocês vão rapelar o Egito. Vocês vão chegar lá, e vocês vão pedir os despojos. Além de serem libertos, vocês eram a mão de obra deles. Vocês eram a mão de obra escrava do Egito. Vocês vão ser libertos do Egito. Só que antes de sair, vocês ainda vão pegar o dinheiro inteiro do Egito. Olha só. E aí eles pegam o dinheiro do Egito e saem e passam pelo mar. Aquele dinheiro, ele tinha uma intenção e um propósito. Lá na frente, nós iríamos descobrir o que era esse propósito. Nem o próprio povo sabia, talvez eles pensaram, não, é para a gente sair rico mesmo, né? Para a gente desfrutar, para o nosso filho ficar com roupa bonita, ter conforto no deserto, né? Você sai da vida, olha só como tudo aponta para a vida cristã. Quando você sai do Egito, passa pelo batismo, aceita Jesus, você é salvo, você cai num deserto. Só que o deserto não é lugar de permanência e moradia, ele é lugar de passagem. Só que aí aconteceu algo. Aquele dinheiro daquele povo, todo aquele recurso que foi tirado do Egito, lá na frente eles iriam descobrir que era para edificação do tabernáculo.
Está complexo o que eu estou falando ou está entendível? Edificação do tabernáculo, que seria o templo. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, na verdade, aquele recurso, quando você tenta entender o que é representado no Novo Testamento, é que Deus tira o dinheiro do mundo, coloca no seu bolso, para que você edifique a casa de Deus, que é o tabernáculo. Só que a casa não é um prédio. Isso aqui é bonito, esse prédio é lindo. Só que isso aqui, Deus, Ele não mora aqui. Isso aqui é só um prédio, que a gente reúne a igreja. Quem que é a igreja? A igreja é vocês. Nós somos igreja. Se nós estamos reunidos no meio do mato, no Legendários, lá é a igreja. Se nós estamos reunidos na casa de um irmão, tem lá muita gente, está se acontecendo ali, ministração da palavra, estão tendo oração, as pessoas estão falando de Deus, ali é a igreja. Então Deus tira o dinheiro do mundo, coloca no seu bolso, para que você possa investir na casa de Deus, para que você possa investir no reino de Deus. Essa é a motivação, esse é o objetivo do porquê Deus quer te prosperar. Então, você vai atender gente do mundo, você vai receber clientes, é Deus mandando dinheiro do mundo para dentro do seu bolso. Só que você não pode esquecer, esse dinheiro tem um objetivo final, e não é só o seu desfrute. Não que você não possa desfrutar, você pode desfrutar, só que isso não pode ser a sua prioridade. Só que aí aconteceu algo. Moisés foi conversar com Deus, lá no deserto. E aí ele sobe ali para receber o download espiritual lá no monte. Quando ele volta, o que o povo tinha feito? Vamos ver se vocês lembram. Bezerro de ouro, ou seja, eles pegaram a riqueza do mundo, que Deus deu para eles, para edificar o tabernáculo. Só que eles pegaram a riqueza e olharam para ela e falaram: nossa, que linda. E eles se deslumbraram com o recurso. Então aquilo que era para ser um propósito, eles olharam só para o recurso. E eles começaram a adorar o recurso que Deus tinha dado para eles. Quantos de nós não fazemos isso? Você pede para Deus para prosperar, você tinha um coração piedoso, você tinha uma família abençoada, você pede: Senhor, me prospera, me abençoa, coloca dinheiro no meu bolso porque eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que abençoar a igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou entregar oferta para que o evangelho avance, para que pessoas sejam salvas, para que almas sejam ganhas para o Senhor. Só que aí a gente vai trabalhando e a gente gosta do resultado, porque o dinheiro vai vindo, porque o Senhor nos honra. Você prometeu para Ele, você conversou com Ele, Ele cumpre a parte dele, mesmo que a gente não cumpra a nossa, porque Ele é fiel. E aí de repente a gente está edificando um bezerro de ouro dentro da nossa casa e não está percebendo. E aí eu entro na minha história. Eu venho de uma família muito simples. Os meus pais, pessoas muito simples, funcionários desde sempre, não foram empreendedores. Eu não conhecia a riqueza na minha família e nem no meu contexto. Meu pai não era amigo de pessoas ricas. Meu pai veio da roça, né, do interior de Goiás, de Tumbiara. Ele começa a trabalhar em uma empresa chamada, na época eu não sei exatamente qual que era, porque mudou de nome tantas vezes, né? Telebrás, Telegoiás, Brasil Telecom, Oi. O primeiro emprego dele foi lá, office boy. Nem sei se existe essa profissão hoje. Ele trabalhou como office boy na Oi. Trabalhou durante 41 anos. E aposentou como funcionário mais antigo da empresa. Tinham listas de demissões. Era uma tensão muito grande lá em casa, né? Porque ele sempre achava: nesse eu vou. E foram assim por décadas. E ele foi passando, literalmente, caiam 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, não sou atingido. E aí ele passou liso. Só que o meu pai, apesar de ter sido um funcionário durante muitos anos, ele não me ensinou a empreender. Porque dentro da visão... eu não contei, mas minha mãe também trabalhou na Oi até aposentar.
Então, a fruta não cai muito longe da árvore, né? Vocês podem imaginar onde foi meu primeiro emprego. Foi lá também. No negócio da família, né? Vamos seguir o negócio da família. E aí, o meu pai tinha um objetivo para mim. Era assim, olha, Ricardo, estuda. Porque ele não teve a oportunidade de estudar. Meu pai foi fazer uma faculdade. Ele já estava com mais de, se eu não me engano, com mais de 50 anos. Que era só para conseguir uma bonificação lá. E aí ele falou, estuda. E eu já derrapei nessa primeira curva, porque eu não gostava de estudar. Eu era péssimo na escola. Eu nunca gostei do ensino formal. Eu gosto de aprender, até hoje. E ironia do destino, né? Hoje eu sou professor. Mas eu não gostava de estudar. E aí ali na época da escola, para passar de ano, eu encontrei uma oportunidade muito grande. Uma moça, chamada Vanessa. Ela era a melhor aluna da sala, enquanto eu era o pior aluno da sala. Eu dei um match. Eu falei assim, aqui está minha oportunidade, minha aposentadoria, meu plano de carreira. E é linda, está aqui na minha frente. Comecei a me relacionar com a Vanessa. E eu falo assim, num tom de brincadeira, para amenizar o meu constrangimento e a minha vergonha. Porque de fato eu acreditava nisso. Porque eu estava tão acostumado a ser o pior em tudo. Inclusive dentro de casa. Porque quando se comparava a minha vida com a vida do meu irmão mais novo, 7 anos do que eu, era o mais inteligente, era o queridinho da família, era o caçula, era o bom. E eu sempre ia me comparando de forma negativa. Então foi muito difícil para mim crer que eu poderia ser alguma coisa na vida. Então eu já tinha aceitado. Então como eu aceitei, eu falei, não, pelo menos eu posso me relacionar com alguém que vai ser alguma coisa na vida. E de rabeira eu vou junto. E aí a gente prospera. E aí ela me ajudou a passar de ano, primeiro, segundo, terceiro, não da forma segundo a lei, né, mas através de contravenção, me passando cola. Aí passei ali, né, terminamos o ensino médio. Ela foi para uma faculdade, ela podia escolher a faculdade, ela passava em primeiro lugar em Federal, UEG, e ela escolheu fazer na Católica com bolsa integral, porque ela tinha notas e ela tinha sido aluna bolsista sempre. E aí, eu não passei, óbvio. Fui trabalhar. Começar a trabalhar lá no meu call center. E aí trabalhei, estava vivendo uma vida cômoda. Eu me relacionei com a Vanessa, gente, durante 7 anos namorando. Não foi namoro cristão, nós não éramos cristãos. Lá em casa, a minha família, meus pais, eram evangélicos. E na casa da Vanessa, os pais dela eram católicos. Só que nós dois éramos os religiosos de BGE. A pessoa pergunta, qual a sua religião? Você fala, não, eu sou evangélico, eu sou católico. Só que nós não tínhamos uma experiência com Cristo. Não havia realidade. Nós só éramos meros religiosos, nós éramos uma estatística. Porque os nossos pais eram, e de vez em quando a gente ia lá e frequentava. Então a gente teve aquele namoro que não é namoro, era vida de casado desde os 16 anos de idade. Foi tudo errado a nossa vida. E aí, ela estudando, começou a trabalhar, e eu lá no call center. Chegou um determinado momento da minha vida que, com 1 ano de casado, eu já queria separar. Porque eu não estava satisfeito com o meu casamento. Comecei imaturo demais, moleque. Não conseguia pensar em responsabilidades. Não sei o que passou na minha cabeça, o transtorno momentâneo ali. Né, não estava feliz com a minha esposa e quis separar. Chegamos a separar por uns 2 ou 3 meses, naquela época. Só que nesse tempo, eu fiquei em depressão, porque eu sabia que estava errado aquilo ali. Porque eu queria separar, porque eu comecei a olhar para fora e achei que eu seria feliz olhando alguma coisa lá fora. E nosso casamento tinha feito de uma forma errada. Na verdade, por exemplo, eu tinha justificativa para tudo. Sabe por que eu casei? Além da gente estar junto há 7 anos e tudo mais,
Porque a gente foi comprar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, e a corretora perguntou, vocês são casados? Eu falei, não. Mas precisa? Ela, não, você pode comprar juntos aqui, mas se vocês forem casados também melhor. A gente foi lá no cartório e casou. Simples assim. Sem igreja, sem nada, sem cerimônia. A gente foi lá no cartório, casou, compramos My House, My Life lá e pronto. Compramos um apartamento, Minha Casa Minha Vida. Então, eu tinha justificativas para mim. Não, casei errado. Foi tudo torto, foi tudo errado. Só que Deus tinha um propósito para nós. E aí alguém começou a orar por a gente. A nossa cunhada. E eles levaram a gente no tal do encontro com Deus. E foi no mesmo dia. Levou a Vanessa em um, levou eu no outro. E aquela palavra ministrou ali no nosso coração. E lá aconteceu o que a Bíblia chama de nascer de novo. Eu me converti de fato ao Evangelho. Eu entendi que Cristo tinha morrido por mim. E naquele dia aconteceu algo. O Espírito Santo veio habitar em mim. Daquele dia então daquele dia em diante eu me tornei uma nova criatura. E a Vanessa também. E a gente voltou. E aí começamos uma nova vida. Eu pedi demissão do meu emprego anterior. Demissão não, pedi para que me demitisse, porque eu precisava de seguro-desemprego. Que, se eu não me engano, eram parcelas de R$600. E aí peguei o seguro-desemprego, o primeiro mês, eu só li a Bíblia. Eu não fazia mais nada. Eu tinha muita fome, eu queria aprender. Eu queria conhecer do Senhor. Então eu li a Bíblia durante 4, 5 horas por dia. No começo foi bonito, só que isso foi incomodando a Vanessa, né? Ela falou, só ler a Bíblia não adianta, né, cidadão? Você tem que trabalhar. Você tem que começar a trazer recursos para casa. Não é só disso aqui que você vai viver. Não é só da palavra aqui. Você precisa trazer recursos, precisa aprumar. E aí, eu participei de um negócio que chama vigília. Quantos já foram em alguma vigília? Ó, tem uns irmãos fervorosos aqui, ó, muita vigília. A vigília nós fazemos na quinta-feira. Eu sou da Igreja Videira. E aí lá, essas vigílias de quinta-feira, nós reuníamos muitos jovens, e a gente estava lá orando, e a gente ora andando. Lá na Videira a gente é esquisito, todo mundo ora andando. Você vai ver os pastores, ficam tudo no palco, assim, uns 10 pastores, tudo andando para um lado para o outro. E aí a gente começou a orar, e nessa vigília aconteceu uma experiência espiritual que eu nunca experimentei outra vez. Ela foi muito única na minha vida. Que eu estava orando e de repente Deus começou a falar através da minha própria boca para mim mesmo. E Ele falava, eu vou te abençoar. E quando Ele falava, eu vou te abençoar, eu não tinha muito controle do que eu estava falando, e eu sentia no meu espírito que Ele falava que era financeiramente. E aquilo não fazia o menor sentido para mim, porque eu não tinha ambição nenhuma. Vamos entender quem era o Ricardo. Eu achava que eu ia ser sustentado pela minha esposa, eu achava que dinheiro era um problema, eu não queria lidar com isso. Só que Ele deixou muito claro para mim a partir daquele dia, Ele injetou aquilo dentro do meu coração e gerou uma fé tão grande de que eu seria muito próspero. Financeiramente, só que tinha um objetivo, que era para investir dinheiro para a gente conhecer o Evangelho. Era para injetar dinheiro na obra, para almas serem salvas, para pessoas serem alcançadas, para famílias serem restauradas, para abrir igreja, para transformar a gente, para socorrer o faminto, para ajudar pessoas. Deus colocou isso no meu coração, só que não fazia o menor sentido, porque eu era um call center no seguro-desemprego. Eu não tinha a menor perspectiva do que seria isso. Só que você sabe o que é a loucura da fé? Eu saí de lá com uma convicção muito grande. Eu virei um nojento da noite para o dia. Eu chegava nos lugares e falava, não, eu vou ser muito bem sucedido. Eu tinha uma convicção. Os caras pensavam assim, não, ficou maluco. Meus pais, meus sogros, até hoje eles têm dificuldade de entender o dinheiro que eu faço. Eles não acreditam, é muito engraçado. Só que aí, eu fiquei com essa convicção de que eu prosperaria. E aí entra a corretagem na minha vida. Olha só. Eu procurei um emprego no jornal. Naquela época, eu não sei como se procura emprego hoje. Graças a Deus eu não tenho precisado procurar. Mas naquela época era classificados. E aí eu procurei no classificados, achei uma vaga, corretor de imóveis. Perspectiva salarial de R$6.000. Eu falei, opa, isso é bom demais. Lá eu ganhava 1.000,
O seguro-desemprego estava 600, mas meu salário era 1.000 com auxílios, dava 1.000 e alguma coisinha. Eu falei, pô, que isso? No mês eu vou ganhar 6 vezes que eu ganhava. Só que era perspectiva salarial. O corretor não tem salário. E eu caí na pegadinha. Quem fez a pegadinha? Ronaldo Dantas, meu primeiro chefe no mercado imobiliário, que se tornou meu sócio depois, fundador da MyBroker. A MyBroker tinha 12 corretores naquela época, eu fui um dessa turminha ali, dos primeiros 12. Entrei, falei, vou prosperar. Deus falou que eu vou enriquecer, é aqui que o negócio vai acontecer. Fiquei lá o primeiro mês, orava por todo mundo, eu era um crente exemplar, Bíblia debaixo do braço. Eu tinha a cara muito engraçada, porque eu não peguei nenhuma foto. Sem barba nenhuma, a voz mais fininha, assim de óculos, nerdzinho, peguei um terno emprestado do meu pai. E eu chegava lá e trabalhar efetivamente eu não trabalhava, mas eu orava por todo mundo. Eu não podia ver um doente mancando que eu chegava, não, vem cá, vamos curar isso aqui agora. E foi importante. O Ronaldo, depois de muitos anos, ele falou isso, aquelas orações que você fazia no fundo da empresa, elas foram importantes. Na época a gente não entendia. E eu ficava lá, reunindo com o povo, orando lá. Então assim, eu fazia igreja lá dentro, mas trabalhar efetivamente eu não trabalhava. E eu achei que eu ia prosperar sim. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses para acontecer a primeira venda. Que meu pai comprou. Para me ajudar. E aí ele comprou e ele desfez a venda. 30 dias depois ele fez o distrato, porque ele não aguentava ficar pagando trem parcelado. Era um Metropolitan lá em Goiânia, um flat. Eu não devolvi a comissão, obviamente, já nem tinha como, né? Porque eu já tinha gastado todo o dinheiro. Quando caiu na conta, evaporou. E aí eu pensei, agora vai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7 meses de novo para acontecer a segunda venda. Eu falei, eu não dou conta disso. Está muito errado. Deus falou que me abençoar. Se isso aqui é abençoar, o que é isso aí? Eu estou crendo no Deus errado. Tem alguma coisa errada. E você sabe o que é o problema do cristão que se acha bom? Esse é o problema dele. Ele precisa se enxergar. Eu estava fazendo de Deus o meu devedor. Eu falei assim, peraí, eu li a Bíblia, eu dei meu dízimo, estou certinho em casa, estou fazendo as coisas direito, por que eu não estou prosperando? É como se eu colocasse Deus na parede e falasse, dá meu salário aqui, ó. Só que não funciona assim, Deus precisou me ensinar o que era a graça. Eu precisei entender que eu não valia nada. E Deus me ensinou, às vezes Ele nos ensina passando por muitos constrangimentos. E isso é bom. Mas de fato, com o tempo, depois de muito tempo, saí da MyBroker naquela época, fui trabalhar com lotes, eu comecei a prosperar. Vendendo lotes no meio do mato, aonde não tinha asfalto. Era aquela cidade assim, onde... alguém de Goiânia por acaso aqui? É um bairro, tem um bairro... Não vou falar de bairro aqui, porque às vezes vocês vão ofender alguém aqui. É um bairro, imagina um bairro muito perigoso e longe assim. Pois é, era depois. Lá no loteamento, para você ter uma ideia, as visitas comuns eram o gado, porque ainda era uma fazenda, que estava terminando de abrir as ruas, e de frente ao nosso plantão tinha uma boca de fumo. Ou seja, as minhas visitas comuns era vaca, peão, ou o traficante, ou noia. E ninguém deles compra nada. Esse é o problema. Então eu fui para lá com a perspectiva de que o loteamento ia bombar e me prometeram, falaram, você vai ganhar muito dinheiro. Aqui vai ser o bichão. Nós vamos ganhar em 2 meses, Ricardo, aquilo que você imagina para ganhar em 2 anos. Só que não aconteceu exatamente assim. O processo foi demorado, foi dolorido. E eu precisei de aprender vendas na prática. E Deus começou a me ensinar através de provérbios. Acredite, a primeira leitura que eu fiz a respeito de vendas foi Provérbios. Ali contém-se muita sabedoria. O homem mais sábio, né, entre os homens que caminhou aqui, Salomão, ele escreveu, e ali foi um momento muito abençoado para mim. Comecei a ler livros sobre vendas também. Comecei a entender que eu precisava de me capacitar, além de ficar só orando.
Porque é oração, né? Ora, ação. Ora e faz. Não é ora e fica esperando acontecer. Então Deus requer que você se movimente. Você precisa pelo menos começar a se movimentar e fazer algo na direção do resultado. E começou a acontecer. E a gente começou a prosperar. Num momento de muita aflição, eu fui obrigado a tomar essa posição de homem. Aflição no sentido do seguinte: a Vanessa me falou, Ricardo, eu estou grávida. E eu não vou poder trabalhar do jeito que eu trabalho, porque ela é arquiteta. E ela já me deu a letra, ela falou assim, eles vão me passar menos projetos. Eu vou ter que ficar um tempo sem produzir nada. Resumindo para você, Ricardo, se vira. Você tem que trabalhar e você tem que trazer dinheiro. E aí aquela pressão absurda que me deu, aquele desespero, aquele medo, me fez tomar essas atitudes. E eu comecei a me movimentar nessa direção. E por incrível que pareça, Deus começou a me abençoar. Eu lembro que no mês, depois eu definir as primeiras metas e objetivos, que era algo que eu nunca fazia, você que é vendedor, você que trabalha com empresa, você que é um empreendedor, entenda, nós confiamos em Deus. Só que é necessário que você faça planos. O concluir os planos vem do Senhor, é claro, mas é necessário que você trabalhe com prudência, que você se organize. E aí eu comecei a definir metas e objetivos. Eu lembro que no primeiro mês em que eu senti que eu estava preparado para trabalhar e para vender de fato, e que eu tinha confiado em Deus e que eu entendia que não tinha a ver com o meu mérito, eu já tinha quebrado essa questão da justiça própria na minha cabeça. Naquele mês eu vendi 8 lotes, o que representou 20 mil reais de comissão na época. As comissões eram pequenininhas. Mas 20 mil reais para uma década atrás era muito dinheiro, especialmente para mim que não ganhava nada. E eu me senti muito rico. Eu falei, chegou. 20 mil reais, gente. Rico. Mas na minha concepção ainda era, né? Eu não tinha muita noção de quanto custavam as coisas, né? Eu nunca tinha feito uma viagem para fora. Então comecei a sonhar. Eu lembro que a Vanessa estava com 7 meses de gravidez, buchuda já, a gente no limite, porque você nem pode viajar para o exterior, dependendo do determinado nível da gravidez, né? Ela precisou do atestado médico, nós fomos para Miami, nós tiramos, olha só, nós tiramos o visto, tudo nesse tempinho, desde o neném nascer, desde o neném dela engravidar, até fazer 7 meses. E a gente estava lá, com 7 meses, buchuda, fazendo enxoval do neném lá em Miami. Pensa que nojento. Estava me achando. Eu jurava que eu era muito rico, muito poderoso. E eu gostei daquilo ali. Só que o que aconteceu? Lá, e agora uma questão técnica para vocês, foi onde eu aprendi a fazer o que nós chamamos de marketing pessoal. Tudo em torno da minha carreira, gente, gira em torno de marketing pessoal. Eu entendi que eu precisava de ser a referência para o meu cliente. E você, independente do que você trabalha, tá? Corretor ou qualquer área, entenda que você é o seu maior ativo. Você precisa investir na sua imagem, precisa investir em quem você é. Investir no seu conhecimento, investir na sua fachada. Ficar mais apresentável. Tudo isso conta. E lá eu aprendi esse processo, porque o americano já fazia isso. Em vez de divulgar a placa de um imóvel, o que eles faziam? Ele divulgava a cara do corretor. Isso hoje já é mais comum. Porque talvez vocês já estejam mais habituados com essa realidade. Quando eu comecei a fazer, ninguém fazia. Por que os meus vídeos cresceram tão rápido? Porque não tinha ninguém fazendo, não é que eu era bom, era tudo ruim. Se você olhar meu YouTube, puxar o histórico, é porque você tem que clicar lá e puxar vídeos mais antigos, porque é longo o histórico. Você vai ver que os vídeos eram ruins demais. Só que tem um detalhe, eu não estava nem aí se era ruim. Eu só queria fazer porque eu sabia que era um processo. E não tinha ninguém fazendo, então mesmo sendo ruim, eu estava ganhando números. E muitas pessoas muito boas foram aparecendo no meio do caminho. Aparecia um cara e filmava diferente, fazia um negócio, falava, ixi, esse cara vai me atropelar e não vai ter para mim. Só que ele fazia 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vinha o resultado, eles iam diminuindo a frequência até parar. E eu fazendo ruim, continuava fazendo ruim todo dia. Esse é o segredo. Se você não parar, mesmo sendo ruim, uma hora você fica bom. É um raciocínio muito lógico que as pessoas não param para pensar. E muita gente, às vezes, você está esperando ficar bom para começar. Não existe, deixa eu te falar.
Como? Qual é o sentido disso? Eu vou esperar ficar bom para começar. Não, você tem que fazer com o que você tem, com a cara que você tem, com a voz que você tem, do jeito que você tem. Eu falo com a cara e com a voz porque vocês verem lá, é engraçado. Vocês não vão pensar que sou eu. Até a voz é muito diferente. E eu comecei a ser intencional, inclusive na voz, my dear, my darling. Eu comecei a investir, inclusive, na minha voz. Comecei a investir em tudo isso e começou a dar muito retorno. E de fato eu comecei a prosperar. Ronaldo me faz uma ligação, meu ex-chefe. Ricardo, quer voltar para a MyBroker? Nessa altura ela tinha 60 corretores. Estava crescendo, só uma unidade ainda. MyBroker Marista. Eu falei, eu quero, só que agora eu estou enjoado. O que você tem para me oferecer aí? Você tem algum percentual, alguma coisa? E aí ele me ofereceu metade da revenda. Então eu entrei como sócio de 50% da revenda da MyBroker. E de fato a revenda começou a prosperar muito. Algo curioso aconteceu nesse momento, que talvez nem todos saibam. Antes de eu voltar para a MyBroker, um dia o Ronaldo fez uma oração. Eles estavam quebrados quando eles me contrataram, tá? Eles não contam isso. Essas coisas a gente vai contando só em algumas palestras isoladas. Eles estavam quebrados e não tinham condição de pagar uma dívida de 80 mil reais. Ronaldo chama os outros dois sócios, Albuquerque e o Leandro, entram para dentro de uma sala e fala assim, ó, vamos trazer um investidor para a empresa, porque nós estamos quebrados, nós já estamos ferrados mesmo, não temos o que fazer. Nós não temos outra alternativa, vocês estão dispostos? Só que tem um detalhe, esse cara vai tomar a direção da empresa e a empresa vai ser dele a partir de agora, mas ele vai resolver nossos problemas. Aí eles falaram, não tem outra opção, vamos nessa. Aí ele falou, esse sócio é Deus. Trancou a porta e falou assim, vamos fazer uma oração aqui, que agora eu preciso que vocês se virem, vocês entreguem essa empresa para Deus. Ele vai ser o CEO, ele vai tomar conta, mas ele resolve. Mas aí tem que ser para ele. E eles de fato fizeram essa oração. Alguns dias depois, o Senhor toca no meu coração e me faz aceitar essa proposta que o Ronaldo fez para mim. E Deus me falou, eu preciso de você nesse lugar. Isso foi muito chocante para mim, porque quando eu cheguei, a empresa já estava maior. Era um ambiente que não era muito assim o que eu estava acostumado. Eles iam para o tal dos meetings, e muita bebida, e muita coisa, muita loucura. Eu falei, gente, é para cá mesmo, o Senhor me mandou, isso aqui está errado, Senhor, o Senhor não entendeu errado, não. E aí, eu segui a direção e fui para lá. E de fato, a gente começou a prosperar. A gente aplicou, para vocês entenderem, isso aqui é para empresários, tá? A gente aplicou o modelo de negócios da MyBroker baseado em igreja em células. Não sei se vocês sabiam disso. Como que funciona a igreja em célula? Você tem os membros, você tem um líder de célula, você tem um discipulador que cuida dos líderes, e você tem um pastor que cuida dos discipuladores. E de repente, se você quer abrir uma outra igreja, se ela cresceu demais, você envia uma pessoa que já foi treinada e passou por todo esse processo. Imobiliária. A gente tinha 10, 12 corretores, colocava um gerente. Tinha outros diretores que cuidavam dos gerentes. O diretor começava a ficar bom demais, cresceu, prosperou, abriu novas equipes, abriu novas gestões. Eu falava, vamos ser meu sócio? Abrir uma loja com você em tal lugar. Enviava. Então, para vocês entenderem que não tem mistério. Deus falou, você vai fazer exatamente. E nem igreja de célula tem mistério. Isso aí foi lá de Moisés, lá recebendo conselho do sogro. Ou seja, tudo está lá. E a gente só começou a aplicar. E aí Deus me deu uma estratégia superior ainda. Ele falou o seguinte, comece a ensinar. Porque maior é o que ensina. Maior é o que serve. Então comece a ensinar o máximo de pessoas que você puder. E eu comecei a dar aula gratuita na internet. Me tornei o corretor que ensinava. Eu ensinei gratuitamente durante 3 anos. Durante 4 anos. Durante 4 anos eu dava aula sem receber nada em troca. Eu só ensinava. Isso foi atraindo o coração dos corretores, foi atraindo pessoas. Depois de 4 anos ensinando de graça, eu abri meu primeiro curso. No que eu abri meu primeiro curso, eu lembro que eu investi 10 mil reais de tráfego, voltou 192 mil reais de retorno. No primeiro, mas eu tinha plantado durante 4 anos.
No segundo lançamento, 2 meses depois, eu acho que foi 400 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões. E a gente foi escalando. E não era só isso. Esse dinheiro era bom, ele era útil. Só que todos esses alunos e corretores acabavam que um momento eles faziam parte do plano de expansão da própria empresa. Então a gente criou um monstro. Eu ensinava as pessoas, eu ensinava até meu concorrente, para que em algum momento essa pessoa que eu ensinei se tornasse colaborador da minha empresa, se tornasse meu sócio. Vocês pegaram a visão do que aconteceu aqui e vocês podem implicar no seu negócio de alguma forma? Ensine pessoas. Não se preocupe com o retorno disso. Só ensina de graça. A lei da semeadura, ela é infalível. Ela volta. Ela vai voltar. Só que até aqui na história está tudo muito bonito. E nessa época eu fiquei mais conhecido, minhas redes sociais cresceram muito. Eu comecei a ter mais alcance, comecei a ganhar dinheiro para valer, então não tinha dificuldade para fazer recursos financeiros. Comecei pelo volume de alunos a ser chamado para dar palestras, e a minha palestra ela era disparada a mais cara do mercado imobiliário. O segundo lugar ficava tipo assim, 1/4 do valor que ele cobrava. Ele cobrava 1/4 do valor que eu cobrava. E eu fazia palestras todos os meses, 4, 5, 6 palestras. Abri empresa para tudo quanto é lado. Quando eu saí da MyBroker, ela estava com 48 imobiliárias. Mais de 2.500 corretores, né? Fora os outros colaboradores. Só que no meio desse processo, silenciosamente, eu esqueci para que era o recurso. Lembra do começo? Que Deus tinha me dado um sonho, que Ele ia me prosperar, para investir na obra. Só que eu fui trabalhando demais. Eu fui crescendo, fui sendo abençoado. É a bênção de Deus, é o favor de Deus. E todo mundo usa uma mochila, tá? Todo ser humano usa uma mochila. E aí a minha mochila foi ficando pesada. Ela foi ficando muito pesada, porque minha agenda era muito corrida, era muita palestra. É bênção de Deus, eu tenho que ir para lá, eu tenho que falar, eu tenho que influenciar a gente, eu tenho que avançar, a empresa está crescendo. Só que a mochila ficou tão pesada, de tanta coisa que eu coloquei lá dentro, é fama, é reconhecimento, é o ego, que aí eu falei, pô, essa mochila está muito pesada, eu vou precisar de tirar alguma coisa daqui de dentro. E a primeira coisa que eu tirei foi isso aqui, ó. Como é que você tira Deus? A Bíblia que está simbolizando Deus. Como é que você tira Deus de dentro da sua mochila? Antes você tinha tempo de ir para o culto domingo, você liderava uma célula, você estava envolvido nas orações com a sua família, você fazia o que tinha que fazer, você tinha o coração para a obra, você estava ali. Só que você começou a trabalhar demais, eu te entendo, está tudo certo, você trabalhou muito. E agora já não dá mais para liderar uma célula, eu entreguei a célula. E aí não era todo culto que eu conseguia, aí pulava 1, 2, 10, pulava muitos cultos e a gente vai esfriando naturalmente. Só que na minha cabeça eu podia tirar isso aqui da mochila, porque ela ia ficar mais leve. Só que é um saco sem fundo, você vai colocando mais coisas. Eu tirei Deus e comecei a colocar mais coisas. Chegou uma hora que eu tirei isso aqui, ó. Isso aqui é um álbum de fotinha da minha filha, que ela falou assim, papai, isso aqui não estava programado. Ela, leva isso aqui para você, quando eu estava vindo para cá, minha filha está doente lá em casa. E aí tem as fotinhas nossas que ela colou, foto dos cachorros, foto da gente, da família. E aí com o tempo, você tira a família de dentro da sua mochila. Você não percebe. Você não percebe. Porque não é um negócio que acontece do dia para a noite. Acontece 1 milímetro por diazinho, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando você vê, sua rota está totalmente para o outro lado. E aí o que aconteceu? Eu estava num momento da minha vida, onde o sucesso tinha chegado, dinheiro não me faltava, só que eu tinha perdido as coisas mais importantes da minha vida, e não estava percebendo. E dentro da minha vida entrou vários outros problemas. Uma curiosidade para você. Existe um relato bíblico que diz o seguinte, quando Deus está falando com Israel a respeito de pecado, ele fala assim, seu pecado é semelhante ao de Sodoma e sua irmã Gomorra.
Você sabe qual que é o pecado de Sodoma e Gomorra, citado na Bíblia? A gente já imagina com alguma coisa a ver com sexualidade, imoralidade e tudo mais, né? O pecado que Deus cita lá ela tinha fartura de pão e não ajudava o necessitado. Esse é o pecado de Sodoma e Gomorra. Só que o final desse pecado é só devassidão, meu irmão. Esse é só o comecinho do pecado. Ou seja, depois que eu tirei Deus da minha mochila, que eu tirei a família, pronto, eu já estava completamente desprotegido. Aí entrou tudo quanto é tipo de merda que você puder imaginar na minha vida. Me desculpa até usar essa expressão. Dependente de remédios para atingir uma alta performance. Vem Vance para ficar acordado, só que aí você precisa desligar à noite para dormir. Aí você toma Zolpidem. E aí você vai vendo o seu corpo já está se autodestruindo. Naquela busca de uma performance incessante. Eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E as pessoas cobrando, e os fãs, as pessoas, os aplausos, os holofotes, e você vai ficando cego. Só que aí me fizeram um bendito de um convite para participar de um negócio no meio do mato, que eu odeio ir para o meio do mato. AU. O mato que eu gosto é o do Aldeia do Vale, no condomínio que eu moro. É um lugar de luxo, mas com muita vegetação. Esse é o mato que eu gosto. Eu gosto de me falar que eu tenho que ir para o meio do mato, dormir em barraca, andar em brejo, e mosquito e coisa assim. Não é minha praia. Então eu não queria ir. E eu resisti. E eu tinha justificativas, porque minha agenda era o caos. Até que um dia, pressionado pela minha esposa, pressionado por um pastor amigo meu, e num evento, eles me fecharam. Uma dificuldade que eu tinha era falar não para as pessoas. Então eles me pegaram ali na hora, me encantoaram. Falaram, Ricardo, aqui ó, vamos alinhar a sua agenda. Tem um evento lá em Balneário Camboriú, dia tal, de novembro de 2023, você vai participar. Eu falei, nossa, deixa eu ver minha agenda. Naquela esperança, né? Minha agenda é sempre o caos, vai estar o caos nesse dia, não vai dar. Aí eu dou aqui, ó. Eu tenho um dia antes uma palestra. Onde é que é essa palestra? Joinville. Aí eu falei, não. Relaxa. Isso aí a gente vai te buscar. Você sai da palestra no dia seguinte, você já leva a sua mochila, você vai estar lá no mato com a gente. Aceitei. Nem estava preocupado com esse negócio mais. Nem estava lembrando. Chegou a data, fui lá e participei. Eu não imaginava o tanto que eu precisava de estar naquele lugar. Eu achava que eu era um homem já. Eu tinha convicção de que eu era um cara produtivo, eu era referência para milhares de pessoas. Só que eu estava perdendo a consciência das coisas mais importantes. Minha família e de Deus. Determinado momento lá, nós passamos por uma situação lá onde eles falam sobre o lar. E eu fui muito confrontado. Eu lembrei da casa que eu estava terminando de construir. O imóvel que eu sonhei. Eu morava na minha casa, minha vida. Lembra aquele do começo do casamento? De lá, eu já pulei para esse condomínio de luxo. E comecei a obra da construção da minha casa. Morei de aluguel por um período e fui construir minha casa. Do jeito que eu sempre sonhei. Em novembro de 2023, enquanto eu estava lá participando, a minha casa tinha acabado de ficar pronta. Eu ainda não tinha mudado para ela. Só que a visão que veio para mim é que aquela casa estava linda, do jeito que eu sempre sonhei. Era uma mansão, só que Deus falou assim para mim, o seu lar está completamente destruído. Essa casa é só uma fachada. Você está abrindo mão daquilo que é mais importante. E muitas vezes, meu irmão, é sem perceber, igual eu estou te falando. Você acha que durante esse período eu tinha deixado de amar meus filhos? Não tinha, só que com atos eu não estava amando. Eu achava que amar era... Está com saudade? Não, pega aqui um tablet, pega um negócio. Assiste um desenho aí. Não tinha 10 minutos para olhar no olho do filho e conversar. Casamento, esquece, já tinha acabado há muito tempo. Não tínhamos mais um vínculo de casamento. Nas redes sociais é tudo lindo, tudo bonito. Porque lá a gente mostra o que precisa mostrar, o que a gente quer. Só que a realidade era triste. A minha casa estava arrebentada, a minha família estava arrebentada. Tudo porque eu peguei o recurso, Deus pegou o recurso do mundo, colocou no meu bolso para eu investir na igreja, só que eu esqueci de investir na igreja e comecei a desfrutar só do recurso. E eu preciso dar esse alerta para você sabe por quê? Porque trabalhar é algo lícito e é algo que você precisa fazer. Só que se você fizer da forma errada, se você não colocar a prioridade no lugar certo, vai destruir sua vida e você não está percebendo.
E aqui para a gente concluir, eu quero te dizer o seguinte: não confunda a provisão com o propósito, tá? Então o recurso que Deus vai te dar, e Ele vai te abençoar a partir de hoje. Eu sinto que tem pessoas aqui que vão prosperar ainda mais a partir de hoje, porque era só isso que estava faltando, era só esse alerta. Porque Deus é tão bom, que Ele usa até as besteiras que a gente faz, para algo a favor do reino. Porque não vai precisar de demorar o tanto que demorou para mim, para acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus me trouxe aqui hoje, para liberar uma unção sobre a sua vida, e liberar um alerta, porque Ele quer te prosperar. Só que antes de prosperar, Ele quer te mostrar, olha, tem esse e esse caminho que não é para você pegar, você vai pelo outro. Estou te mandando meu filho aí para mostrar aonde deu errado, para você caminhar pelo lugar certo. Então a partir de hoje, muitos de vocês vão prosperar. Mantenha o Senhor dentro da sua mochila. Mantenha a sua família dentro da sua mochila. Não tira. Você tira qualquer outra coisa. Você tira amigos, você tira hora de sono, você tira lazer. Mas não tira essas duas coisas não. E acredite, a riqueza do Senhor, a palavra é muito clara. Ela diz que a riqueza do Senhor, ela traz paz. Ela não traz tormento. A riqueza que traz tormento, ela não está vindo do Senhor, mas é simplesmente porque você não está direcionando ela para o lugar certo. Deus, Ele escolheu fazer algo através da nossa vida. Ele podia, Ele é Deus, Ele fazia o dia que Ele quisesse, mas Ele escolheu fazer através da igreja. E quando eu digo igreja, lembre-se, eu estou falando de vocês, não estou falando de uma denominação. Eu estou falando daqueles que creem em Cristo. E o Senhor está voltando. Ele está muito próximo da volta. Então Ele tem pressa para fazer as coisas. Mas acredite, mais importante do que o que você tem para conquistar aqui nessa terra, é o seu relacionamento com o seu Pai. É o seu relacionamento com Deus. É a edificação de sua família. Se a sua família estiver edificada, se ela estiver fortalecida, e se ela estiver em cima da estrutura certa, da base certa, que é Jesus, Ele é a pedra fundamental, vai vir vento, vai vir tormenta, vai vir um monte de problema, só que a sua casa vai permanecer de pé. Deus tem muito para fazer na vida de vocês. Permaneçam vigilantes e alertas. Eu não sei exatamente qual era a expectativa de você para hoje participar aqui, mas é como eu disse, Deus me mandou aqui para trazer um alerta para você. Até coisas lícitas podem te afastar do propósito do Senhor. Não perca a direção do propósito, daquilo que o Senhor te chamou. Deixa eu orar por vocês, para a gente concluir. Paizinho, eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que uma unção sobrenatural de prosperidade venha sobre eles, ó Pai, mas acompanhada de paz. Não o recurso que traz tormento, mas o recurso vindo do céu, que é aquele que traz paz. Que o Senhor possa liberar a vida de Deus nesses lares, os lares que já estavam passando por problemas, que sejam restaurados no nome de Jesus. Toda confusão, toda falta de comunicação nesses casamentos, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu te peço, libera recursos para que eles possam injetar na obra, para que eles possam ser instrumentos para salvar mais vidas, para socorrer pessoas, para alimentar o faminto. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o coração dos meus irmãos, libera poder e libera uma felicidade sobrenatural sobre eles, ó Pai, em servir o Senhor. Que eles tenham alegria em viver para o Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.